Shalom, queridos, graça e paz. Mais uma vez juntos para mais uma leitura e estudos da Palavra de Deus. Neste que é o 45º dia de leituras e de estudo. Estamos avançando, prosseguindo, já são 1 mês e meio, onde todos os dias você pode contar com uma leitura nova, um estudo novo, de maneira especial. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço de todo o coração por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Ó Pai, opera, Senhor, na vida do teu povo, daqueles especialmente que estão nos acompanhando, nos apoiando, nos dando a sua opinião, de maneira que possamos melhorar a cada dia, porque esse é o desejo do nosso coração. Estamos felizes e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, mais uma leitura aí, a nossa primeira deste 15 de julho de 2018 e 45º dia de leitura e de estudos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite que vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são uma coisa, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, e na verdade o dia a declarará,
porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Muito importante essa passagem, esse versículo, né? Porque o que nós fizermos aqui vai ser testado depois. E se fizermos uma cama de feno, ela não passará no fogo, e não haverá onde deitar. Se fizermos de palha, também não. De madeira, não sobreviverá ao fogo. Então temos que ter cuidado naquilo que estamos fazendo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Maravilha! Segunda leitura deste 45º dia de estudos. Está aí no livro de 1 Reis, no capítulo 16. E diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: porquanto eu te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e tens feito o meu povo Israel pecar, me provocando a ira com os seus pecados. Eis que então eu varrerei a posteridade de Baasa e a posteridade da sua casa, e farei da sua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Os que de Baasa forem mortos na cidade, os cães os comerão, e os que deles forem mortos no campo, as aves do céu os comerão. E os outros atos de Baasa, e as coisas que fez, e todo o seu poder, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Baasa com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e reinou em seu lugar Elá, seu filho. Mas a palavra do Senhor pelo ministério de Jeú, profeta, filho de Hanani, tinha sido contra Baasa, e também contra a sua casa, pelo motivo de todo o mal que tinha feito aos olhos do Senhor, lhe provocando a ira com as obras das suas mãos, para que fosse feita como a casa de Jeroboão, e porque ele o havia exterminado. No ano 26 de Asa, rei de Judá, começou a reinar Elá, filho de Baasa, sobre Israel em Tirza, e reinou por 2 anos. E fez conspiração contra ele os seus servos Zinri,
comandante da metade dos carros, estando ele em Tirza, bebendo e embriagado-se na casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. E veio Zinri e o feriu, matando-o no ano 27 de Asa, rei de Judá, e reinou em lugar dele. E logo que chegou a reinar, estando assentado em seu trono, feriu toda a casa de Baasa, sem deixar nela meninos nem homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim exterminou Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que tinha sido proferida contra Baasa através do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que eles pecaram e fizeram pecar Israel, provocando a ira do Senhor Deus de Israel, com todas as suas vaidades. Outros atos de Elá e todas as coisas que fez, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27 de Asa, rei de Judá, começou a reinar Zinri, e reinou 7 dias em Tirza. E o povo tinha acampado contra Gibeton, cidade dos filisteus. E o povo que estava no acampamento ouviu dizer: Zinri fez conspiração e matou o rei. Então todo Israel no acampamento constituiu no mesmo dia por rei sobre Israel a Onri, general do exército. E subiu Onri de Gibeton, e com ele todo Israel, e cercaram a Tirza. Mas vendo Zinri que a cidade ia ser tomada, meteu-se no palácio da casa real, e ateou fogo à casa sobre si, e assim morreu. Por seus pecados que ele tinha cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e andando nos caminhos de Jeroboão, e em seu pecado que cometeu, fazendo pecar todo Israel. Outros atos de Zinri e a sua conspiração que formou não estão porventura todos escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E o povo de Israel então foi dividido em 2 partes. A metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu sobre o que seguia a Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu e Onri foi rei. No 31º ano de Asa, rei de Judá, começou a reinar Onri sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou por 6 anos. E comprou de Semé o monte de Samaria por 2 talentos de prata. E edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, que foi dono daquele monte. E Onri praticou mal perante os olhos do Senhor, e fez pior que todos que tinham sido antes dele. Pois andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e em seu pecado com que fez pecar a Israel, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Outros atos de Onri e todas as coisas que fez, suas valentias que manifestou, não estão porventura todo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e reinou em seu lugar Acabe, seu filho. E começou a reinar Acabe, filho de Onri, sobre Israel, no ano 38 de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria por 22 anos. E Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Porque como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, por mulher, e foi e adorou a Baal e o serviu.
e fez um altar a Baal, no templo de Baal que ele edificou em Samaria. Fez também Acabe um bosque, e Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que antes dele tinham sido. Em seus dias, Hiel de Betel reedificou a Jericó, e Abirão, seu primogênito, lançou o alicerce, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, segundo a palavra do Senhor, que tinha sido falada por Josué, filho de Num. Esse capítulo 16 de 1 Reis mostra as sucessões contínuas, né, sobre o reinado de Israel, até chegar aí a Acabe. E o pior, amados, é que cada um que entrava fazia pior que o outro. Isso é para a gente entender que mesmo um povo, uma nação escolhida por Deus para ser exemplo, para ser modelo para os demais povos, ainda assim tiveram líderes e reis que não cumpriram a palavra de Deus e faziam sucessivas abominações, um após outro. Aleluias. Vamos concluir a terceira leitura com o livro de Joel, capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor: Pois eis que naqueles dias e naquele tempo, em que farei voltar do cativeiro a Judá e a Jerusalém, reunirei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo, e de Israel a minha herança, a quem elas espalharam entre as nações, e repartiram a minha terra. E lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam as meninas por vinho para beberem. E também o que tenho eu convosco, Tiro e Sidom e todo o território da Filístia, querem vos vingar de mim? Pois se me pagais assim, bem depressa eu farei recair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Pois levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas preciosas e formosas, puseste nos vossos templos. E os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém vendestes aos filhos dos gregos, para os afastar para longe da sua terra. Eis que eu os levantarei do lugar para onde os vendestes, e farei com que volte o vosso pagamento sobre a vossa cabeça. Esse texto estava sendo escrito por volta do ano 800 antes de Cristo. E venderei os vossos filhos e as filhas aos filhos de Judá, e eles os venderão aos sabeus, nação longínqua, porque o Senhor falou. Proclamai isso entre as nações, proclamai a guerra, despertai os valentes, aproximem-se, acheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças de vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todas as nações em redor, e vos congregais. Faze, ó Senhor, que os teus fortes desçam ali. Despertem-se as nações e subam ao vale de Jeosafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque a colheita já está amadurecida. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porque grande é a maldade deles. Muitos povos, multidões no vale da decisão, porque próximo está o dia do Senhor no vale da decisão. O sol e a lua
se obscurecerão, e as estrelas retrairão o seu resplendor. E o Senhor rugirá desde Sião, e fará ouvir a sua voz desde Jerusalém, e tremerão os céus e a terra, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Então você vê aqui uma profecia que é para se cumprir em nosso tempo. E sabereis vós que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por elas. Ainda vai chegar este dia. E acontecerá naquele dia que os montes destilarão vinho doce, e as colinas fluirão leite, e por todos os arroios de Judá correrão águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito será destruído, e Edom será tornado um deserto assolado, pela injúria feita aos filhos de Judá, porque derramaram em sua terra sangue inocente. Mas Judá para sempre será habitada, e Jerusalém de geração em geração. E limparei o sangue dos que eu não tinha limpado, e o Senhor habitará em Sião. Aleluias! Glória a Deus, queridos. Profecia para um novo tempo, o nosso tempo. O sol se escurecerá, as estrelas perderão seu brilho, a terra sofrerá as consequências da maldade humana. Mas Deus restaurará a partir de Jerusalém, a partir de Israel, tudo novamente, abominando, destruindo de vez todos os inimigos dos filhos de Deus. Aleluias! Deus te abençoe. Glorificados e exaltados seja o santo nome do Senhor. Até amanhã.